Olá, que alegria retornar até vocês, novamente estarmos juntos, com a oportunidade de refletirmos sobre a doutrina espírita. Quero saudar a todos, sempre com a minha alegria e a minha gratidão, pela oportunidade tão valiosa desse intercâmbio de ideias. Afinal de contas, a expressão Espiritismo para todos traduz um desejo, uma aspiração de levar o conhecimento. E as entrevistas, as palestras, os eventos, os diálogos, a informalidade que muitas vezes é trazida também através das lives, das gravações posteriormente levadas ao ar, hoje com a grande possibilidade trazida pela internet, nos favorece imensamente esse trabalho. Então é com grande alegria que aqui estamos novamente, com este propósito: difundir a ideia espírita, torná-la acessível a todas as pessoas que desejam conhecer o Espiritismo, esta ordem de ideias que favorece o nosso crescimento intelecto-moral. Ajuda-nos a compreender os fenômenos da própria vida e verdadeiramente significa um roteiro. Afinal de contas, o Espiritismo é todo um cabedal de conhecimentos à disposição. É todo um trabalho voltado para a educação do ser humano. Não é invenção de ninguém, não é imaginação daquele que foi chamado o seu codificador, ou seja, aquele que organizou esse corpo doutrinário, cujo conteúdo inspirou o surgimento dos adeptos do Espiritismo, a constituição das instituições que trabalham em seu nome, que divulgam todo esse cabedal de conhecimentos à disposição. Então, é sempre com alegria. E quando fazemos essas abordagens públicas, agora transmitidas com a facilidade da gravação, com a facilidade online, virtual, estar ao vivo ou não, nós sempre pedimos aos amigos que nessas ocasiões em que vamos refletir juntos, estejamos sempre com o pensamento conectado do Cristo. A razão maior de todo este programa educativo, doutrinário, humanitário, cultural que o conhecimento espírita nos proporciona. Então, nós pedimos a você que está nos vendo, que está nos ouvindo, onde quer que esteja, que busque na sua fé, porque a denominação de crença ou a denominação religiosa é um aspecto secundário. O que prevalece mesmo é a pessoa em sua essência, a sua bondade, o seu desejo de ser bom, a sua maneira de se comportar dignamente na sociedade. E mesmo aqueles que ainda não conseguem, terão oportunidades continuadas, teremos todos oportunidades continuadas de aperfeiçoamento. Então, nosso pedido inicial nesta fala é para que você volte o seu pensamento para o Cristo, voltemos nós, eu também me incluo, é claro, para que este momento seja de muita utilidade para todos nós. E hoje nós trazemos um assunto que talvez você nunca tinha pensado. Nós temos apresentado ao longo de nossas entrevistas, ao longo de nossas palestras, nos tornamos bastante conhecidos, somos amigos, temos laços com vocês todos, e nós temos sempre procurado apresentar, aliás, a razão maior de tudo isso, é levar esperança, é levar alegria, é levar entendimento da vida e seus propósitos. Mas será que na prática do Espiritismo, afinal de contas, o Espiritismo é todo um conjunto de princípios e de ensinamentos, será que existe algum perigo no Espiritismo? Já parou para pensar nisso? É perigoso praticar o Espiritismo? É uma questão interessante. A palavra perigo lembra ameaça, risco. Sim. Existe o risco de ser enganado, existe o risco de ser ludibriado, tanto por espírito quanto por pessoas inescrupulosas, ou por pessoas que desconhecem o espiritismo em sua essência. Este risco existe porque estamos num planeta de riscos que, de todos os sentidos, se apresentam para todos nós.
Pois é, este assunto foi abordado com muita sabedoria por Leon Denis. Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec. Também é francês. Viveu na França, nasceu em 1846 e morreu em 1927. Autor clássico do Espiritismo, filósofo espírita, produziu uma obra gigantesca e de grande valor doutrinário e cultural. Entre os seus livros está o livro Depois da Morte, que trata exatamente da morte. É um livro de muitas páginas, não é um livro fino, mas é de grande conteúdo. E lá no capítulo 26, na terceira parte do livro, depois de tratar sobre vários aspectos sobre a morte, sobre a vida, depois de especular filosoficamente sobre a própria vida, ele apresenta esse capítulo, Perigos do Espiritismo. É muito interessante, de muita profundidade, para não sermos exatamente enganados por espíritos fraudulentos, por médiuns mal intencionados, por pessoas que desconhecem o Espiritismo e transmitem ensinamentos como se fossem verdades, ou transmitem ensinamentos que não condizem com a grandeza e a racionalidade trazida pelo Espiritismo. Então, Leon Denis, esse clássico do Espiritismo, trata do assunto. Perigos do Espiritismo. Quer dizer, quando estamos em risco na prática do Espiritismo. E há muitas práticas feitas sem conhecimento e que oferecem risco. Nós vamos ver isso hoje. Mas antes de falar especificamente sobre os riscos propriamente ditos, vamos nos valer de Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para entendermos bem a questão. O Evangelho é a terceira obra da codificação espírita. Talvez seja o livro mais conhecido, mais famoso, mais procurado, mais lido pelo seu caráter consolador. E Allan Kardec vai dizer: os espíritos, que nada mais são do que homens e mulheres depois da morte do corpo, e também antes, e que quando encarnados ocupam um corpo de carne, como é o nosso caso. Os espíritos, portanto, são as inteligências, dotadas de vontade, de liberdade, e diz ele, os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, e por que há diferença entre as capacidades? Exatamente por causa da bagagem acumulada nas experiências que viveram. Longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Eis um detalhe importante que não podemos perder de vista. Então, os espíritos que se comunicam, nem todos estão individualmente considerando na posse de toda a verdade, porque eles trazem diferenças na maneira de se comportarem, do conhecimento, das bagagens que trazem consigo. Portanto, são espíritos que se apresentam com características diferentes. E por causa disso, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. O que é a depuração, senão a capacidade de melhorar-se, de libertar-se de vícios, condicionamentos e ignorância. Considerando esse aspecto, então, os espíritos que se manifestam se encontram, portanto, em diferentes estágios de conhecimento e maturidade. E, portanto, manifestando-se através de médiuns, que também são seres humanos, espíritos reencarnados, e, como sabemos, o ser humano encarnado na Terra ainda apresenta muitas imperfeições, apresentamos, somos seres humanos imperfeitos, e, portanto, médiuns e espíritos não sabem tudo. E, portanto, pode se enganar. E aí começamos a entender os perigos do espiritismo. E podendo se enganar, podem dizer inverdades e também podem fraudar, porque o sentimento humano ainda é um sentimento imperfeito. Então, Kardec nos alerta com muita propriedade e continua na mesma introdução da obra. Entre eles, há presunçosos e sofômanos. Daqui a pouco vamos dar a definição da palavra. Que julgam saber o que ignoram, sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias. Ora, sabemos que as nossas ideias são limitadas, carentes, imperfeitas, e, portanto, entre os espíritos que se manifestam, existem os presunçosos, e aqueles que desejam apresentar sabedoria sem o serem. Julgam saber o que ignoram,
sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias. Ideias pessoais, que tomam por verdades, o que também pode acontecer com os médiuns. Também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que não lhes pertencem para impingirem suas utopias. Olha que interessante, os espíritos também enganam, também podem fraudar, também podem tomar nomes importantes para impressionarem. E, portanto, existem espíritos enganadores que se servem de médiuns mal intencionados, ou de médiuns que também sejam enganadores, ou de médiuns ingênuos, iniciantes, médiuns que não sabem diferenciar. E aí começamos a entender o porquê da expressão de Leon Denis sobre perigos do espiritismo. O perigo e o risco de ser enganado. É muito sério, muito grave essa questão. Por isso merece ser estudada, compreendida, para não sermos alvo dessas questões. Mas vamos ao tema. Vamos utilizar agora o texto de Leon Denis, Perigos do Espiritismo, capítulo 26 do livro Depois da Morte, que mostramos no início. Diz o nosso Leon Denis, experimentadores dos fenômenos. Nesse subtítulo, que foi extraído do próprio texto, nós vamos lembrar dos experimentadores, as pessoas que querem provocar fenômenos, querem ver como é que funciona e fazem dos fenômenos um mero experimento, sem se atentarem à gravidade e à importância da comunicabilidade com os espíritos ou de sua real finalidade. Por que é que existe essa possibilidade? Por que é que existe a mediunidade, os espíritos, os médiuns? Mas muitas pessoas desejam apenas experimentar a mediunidade sem se preocuparem com a sua racionalidade. Então dizem, o Leon Denis diz, que as manifestações dos espíritos não poderiam ser assemelhadas às experiências de física e química em laboratório, por exemplo, que estão estas submetidas a regras fixas, fora das quais todo resultado é impossível. Para se alcançar determinado resultado na física ou na química, há que se submeter a certas regras. E um estudante de química, um estudante de física, ou mesmo nós que não sabemos física ou química, que não temos formação acadêmica, que não estudamos a física e a química, a gente tem noção que determinados elementos da química, em determinadas dosagens, podem produzir um veneno, ou uma bomba, ou um remédio. Também a física apresenta leis que todos nós temos uma noção sobre, através principalmente da lei de gravidade, de peso, de distância, etc. Então, alguns resultados são alcançados obedecendo-se a esses conhecimentos já catalogados, o que não acontece nas comunicações dos espíritos através dos médiuns, porque nas comunicações espíritas, vindas dos espíritos através dos médiuns, estamos diante não mais de forças cegas, porém de seres inteligentes, dotados de vontade e de liberdade, que discernem nossas intenções malévolas e, se são de ordem elevada, cuidam pouco de se prestarem às nossas fantasias. Mas, como os espíritos são invisíveis aos olhos humanos, eles poderão se apresentar com tais e tais nomes e estarem enganando. Se o médium e o grupo não estiver prevenido, podem sofrer, portanto, o resultado de uma fraude, o que também acontece. Então é preciso entender, estudar o assunto. Aí está, pois, um perigo do espiritismo. Mas vejam o que mais temos. Para nos resguardar dos embustes, diz Leon Denis, o estudo do mundo invisível exige muita prudência e perseverança. Somente ao fim de muitos anos de reflexão e de observação é que se adquire o conhecimento da vida, a resguardar-se dos embustes de que está semeado o mundo. Nós já vemos na própria existência material do nosso cotidiano os perigos que estamos expostos a fraudes de todo tipo, no celular, na conta bancária, na invasão pela internet, de pessoas que pulam o nosso muro, que falsificam documentos, que arrombam as portas, não é mesmo?
Com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar, a administrar isso nos cuidados que precisamos ter. Ora, se nós temos que ter cuidado com pessoas que vemos e ficar atentos, os anos de observação vão nos dando experiência, de observação, de reflexão, para nos resguardarmos dos perigos de viver. Imagine, então, no que se trata de lidar com o mundo que nós não vemos, que exige, portanto, prudência e perseverança. Mais difícil ainda de obter é o conhecimento dessa humanidade invisível, que interfere, que influencia a vida humana. O espírito desencarnado acha-se além da morte, tal como ele próprio se fez durante a sua estadia neste mundo. Nem melhor, nem pior. Portanto, os espíritos que estão no mundo espiritual são ou refletem as condições que nós já conhecemos na Terra. Pessoas fraudulentas ou generosas, pessoas verdadeiras ou pessoas enganadoras, pessoas interesseiras ou pessoas vaidosas, pessoas desprendidas ou pessoas com os mais variados sentimentos no âmbito da inteligência e da moralidade. Ora, aquele que já morreu continua a ser o que era, para continuar o seu progresso. Portanto, o espírito que está no mundo espiritual, ele se encontra após a morte tal qual ele era, tal qual ele foi durante a vida física, necessitado de melhorar ainda. Nem melhor, nem pior. Esse processo de aperfeiçoamento é lento. Então, imagine o que isso implica em termos das manifestações dos espíritos através dos médiuns. Vamos ter comunicações de espíritos bons, espíritos sábios, orientadores, mas também vamos ter comunicações de espíritos espertalhões, enganadores. É muito interessante pensar sobre isso. Na multidão de espíritos, os caracteres sérios e refletidos estão, como na Terra, em minoria. E os espíritos levianos, amantes das coisas pueris e vãs, formam numerosas legiões. É claro, se no mundo encarnado a quantidade de pessoas boas e honestas, trabalhadoras, dirigentes, respeitadoras, embora tenhamos um grande número, ela ainda é minoria, a maioria quer tirar proveito, ainda nos deixamos caracterizar pelo egoísmo, ainda nos deixamos levar pela vaidade, pela arrogância, etc. Ora, a mesma situação é no mundo espiritual, porque este planeta abriga espíritos enfermos da alma, necessitados de aprendizado. Então, no mundo espiritual, formam numerosas legiões que se aproximam dos médiuns, que influenciam o comportamento humano, que interferem no comportamento humano através da mediunidade, que é uma faculdade humana. E esta faculdade humana, se não estiver bem educada, trará os prejuízos decorrentes dessa ausência de conhecimento e de educação no sentido da vida. Então, uma coisa que nós precisamos fazer para nos resguardar dos embustes é verdadeiramente melhorarmos os nossos sentimentos. Para isso, trazemos aqui notável apreciação do professor Otacílio Rangel do Nascimento. Vejam. Já que somos constantemente influenciados por espíritos, não poderíamos dizer que todos temos algum nível de mediunidade? É exatamente isso que Kardec diz. Todo aquele que sente, de alguma forma, a influência dos espíritos é médium. Mas, entre ser um médium no cotidiano da vida, porque sofre de vez em quando a influência dos espíritos, e ser um médium que trabalha com a mediunidade numa casa espírita séria, há uma diferença muito grande, porque nesse processo de trabalhar como médium, a gente tem que educar os nossos próprios sentimentos para que, na comunicação mediúnica, a gente ajude o espírito comunicante a não só expressar o que ele quer, mas também de ajudá-lo na sua compreensão das coisas, porque a mediunidade é muito utilizada no esclarecimento espiritual para muitos espíritos que ainda não sabem sequer que são espíritos. Segundo Emmanuel, no livro Roteiro, a lição de número 9, a Terra é uma casa espiritual que abriga um pouco mais de 20 bilhões de espíritos. Um pouco mais de 20 bilhões, um pouco aí 10, 20%. De 22 a 24
bilhões de espíritos. Nós somos 7,7, 7,8 bilhões encarnados. Os outros são espíritos desencarnados. Então, há muito mais espíritos desencarnados no mundo espiritual do que aqui encarnados. Então, a influência, a convivência espiritual é muito mais intensa do que a gente imagina. E mesmo que a gente não tenha percepção, a sensibilidade de perceber a influência do espírito, a gente pode encontrar com os espíritos quando a gente dorme. Porque a gente sai do corpo físico e entra em contato com o mundo espiritual. Então, a gente está sempre em contato com o mundo espiritual, de uma forma ou de outra. Perfeito. Muito bem, Otacílio, é isso mesmo. Além do mais, o trabalhador do centro, ele assume esse compromisso, né? Antes de vir, ele assume esse compromisso. É uma maneira de resgate. Temos mais perguntas aqui para você. O médium ostensivo está mais suscetível à obsessão? Na verdade, se o médium é educado, equilibrado, conhece a doutrina espírita, estuda os valores morais, não, porque ele sabe se defender. Quem é mais suscetível à obsessão? As pessoas distraídas na vida. Porque elas estão sem a utilização daqueles 2 recursos que Jesus recomendou para nós: vigiai e orai. A vigilância significa estar atento consigo próprio. Não é porque a gente não vigia os outros, tem que vigiar a si mesmo. Né? Então, a vigilância é estar atento consigo próprio. Em que sentido? Sabendo o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está fazendo. Porque essas são as 3 ações nossas. A gente pensa, sente e faz. Não é? Se nós estamos atentos ao nosso sentimento, ao nosso pensamento e às nossas ações, e estamos orando, pedindo a Deus força para fazer isso no bem, a gente fica protegido da influência espiritual negativa. Mas se a gente está distraído, né, a gente pode ser influenciado facilmente. Especialmente naquilo que são os nossos defeitos. Disciplina, disciplina, disciplina. Já dizia Emmanuel para o Chico Xavier. Muito bem. E o nosso ilustre professor Otacílio Rangel, de São Carlos, muito conhecido, já esteve conosco em mais de uma oportunidade, vocês o conhecem também. O professor Otacílio entra falando sobre a vigilância e na melhora dos sentimentos. O professor Otacílio entra no campo da obsessão, porque a obsessão, que Kardec estuda muito bem em O Livro dos Médiuns, vai exatamente abordar essa questão da influência dos espíritos sobre a vida humana, sobre os indivíduos. Existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Cada um desses itens abre um universo de considerações, de cogitações, de especulações filosóficas, de reflexões importantes. Mas, em síntese, a obsessão é a influência perniciosa de um espírito sobre uma família, sobre uma pessoa, sobre uma instituição, sobre um grupo e até sobre uma nação, ou sobre uma cidade, uma instituição, uma empresa. Mas, especificamente, nós costumamos tratar com mais propriedade sobre a questão do ponto de vista individual. Então, é comum dizer se o sujeito está obsidiado, está acompanhado por um espírito, está sendo conduzido por um espírito. Mas a grande questão está aí trazida por Leon Denis. É pela afinidade que nós atraímos as obsessões. Este mundo oculto reage constantemente sobre o mundo corpóreo. Os mortos, ou seja, os espíritos, influenciam os vivos, os guiam e inspiram à vontade. Os espíritos atraem-se em razão de suas afinidades. Os que despiram as vestes carnais assistem os que ainda estão com elas, estimulam-nos no caminho do bem, porém, mais vezes ainda os impelem ao mal. Por quê? O detalhe muito importante é que, considerando que o mundo espiritual tem uma população muito maior do que a população que está encarnada, e que o mundo espiritual reúne espíritos nas mais diversas condições
moral e intelectualmente consideradas, é muito natural que esta influência se sobreponha do ponto de vista negativo, do ponto de vista da influência perniciosa, porque a multidão de criaturas ainda com mazelas inferiores, necessitando melhorar-se, reformar-se moralmente, nas quais nós também nos incluímos, né, é muito maior do que a população, seja encarnada ou desencarnada, já disciplinada, já moralmente evoluída, aperfeiçoada, porque todos nós trazemos dificuldades variadas a serem vencidas no campo moral. Então, o nosso comportamento cria elos de atração, de ligação com os espíritos. E esse é o detalhe que traduz e caracteriza a obsessão. Portanto, os espíritos atraem-se em razão de suas afinidades. Se nós somos uma pessoa invejosa, por exemplo, ciumenta, nós vamos atrair espíritos com esses mesmos sentimentos. Se somos pessoas ambiciosas, arrogantes, perversas, nós vamos atrair espíritos com esta característica. Todavia, se somos criaturas que procuramos nos esforçar para o bem, que nos esforçamos para sermos melhores, nós vamos atrair espíritos bons. Daí a importância de educar o sentimento. Daí a importância de melhorar o comportamento em todos os sentidos, inclusive no palavreado, mas sem dúvida alguma nas escolhas, nas decisões morais. Diminuir a ambição, demitir o egoísmo, livrar-se do orgulho, libertar-se de todas essas mazelas que nos caracterizam. É fácil? Não, não é fácil. Todos nós estamos nessa situação, convenhamos. Nós somos bastante evoluídos tecnologicamente, do ponto de vista material da evolução científica, mas moralmente ainda somos medíocres, ainda somos invejosos, ciumentos, gananciosos, vaidosos. Estou falando alguma mentira? Nós somos assim, ainda mentimos, ainda temos paixões variadas, somos seduzidos por vinganças, às vezes nos deixamos seduzir por trapacear o próximo, por enganar, tirar vantagem. Então, que tipo de espíritos estamos atraindo? Se ainda somos maliciosos, se ainda somos deseducados, nós vamos atrair espíritos nas mesmas condições. Agora, existem pessoas boas, como igualmente existem bons espíritos. E os bons espíritos amparam tanto os depravados, amparam tanto os desequilibrados, como amparam também os bondosos, generosos, disciplinados, esforçados. Porque somos todos filhos de Deus, todos necessitados de amparo. Mas, quando somos disciplinados e procuramos levar uma vida de comportamento saudável, de acordo com os ensinos do Mestre no Evangelho, nós facilitamos a assistência dos espíritos. Então, eles nos estimulam no caminho do bem, mas é muito maior os estímulos, a inspiração, para trapacear, para enganar, para deixar-se vencer pela tristeza, pelo pessimismo, pela depressão. Daí é importante nós nos fortalecermos na fé, na religião que tivermos. O nome da religião, a religião que a gente siga, isso é absolutamente secundário. O importante é que sejamos pessoas boas, pessoas que traduzem a bondade e o amor no comportamento. Porque é isso que nos liga aos bons espíritos. É esse detalhe. Então, Leon Denis continua. Os espíritos superiores só se manifestam nos casos em que sua presença é útil e se dirigem a homens animados de intenções puras. Olha que interessante. E o que é uma intenção pura, senão o desejo de progredir e principalmente o desejo de ser útil ao semelhante? Os espíritos amparam a todos, mas eles vão onde a sua presença é útil. Eles ajudam os demais, mas vão se manifestar com muito mais constância naqueles locais onde a necessidade é maior, em encontrar homens animados de intenções puras. As intenções puras, elas dispensam malícias, trapaças, manipulações, condicionamentos. Os espíritos inferiores comprazem-se em nossa atmosfera de disputa, de orgulho, de vaidade, de prepotência. Misturam-se, mesclam-se em nossa vida. Participam dos prazeres e trabalhos daqueles a quem se sentem unidos por analogias de caráter ou de hábitos. E a gente começa a perceber aí, pois,
a importância do comportamento que estamos definindo e optando em nossa vida. Porque isso é que define as companhias que serão as nossas companhias no dia a dia. Se quisermos ter a companhia dos bons espíritos, precisamos melhorar o próprio comportamento. Então, quando fala sobre perigos do espiritismo, Leon Denis está nos alertando justamente sobre a ameaça e o risco de estarmos acompanhados por espíritos mal intencionados, que poderão nos explorar, poderão nos influenciar negativamente e causar prejuízos no campo emocional, psicológico, espiritual. Então, é todo um processo. Por isso, vamos ouvir novamente o professor Otacílio Rangel do Nascimento, que com a sua lucidez e clareza vem nos falar desse processo, desse caminho de aperfeiçoamento. Outra pergunta aqui, Weber? Da Luísa nos traz aqui: quanto tempo pode durar um processo obsessivo? Dias, meses, anos, até que mude a frequência vibracional do obsediado? A divindade não pode interferir nisso a favor do obsediado? Porque tem várias perguntas em uma só. Aí você vai destrinchando aí. Deixa ela escrita aí. Olha, o tempo que pode durar um processo obsessivo pode ser de 500 anos, 1000 anos, várias encarnações. O Bezerra de Menezes descreve um processo obsessivo desse tipo que durou 3 encarnações. Então, isso depende do mal que você gerou no outro e da dureza de coração dele e do pequeno esforço que você faz para se mudar. Pode durar tanto tempo quanto. Isso depende desses recursos. Tá certo? Então, pode durar dias, meses, anos, até que mude o comportamento do obsidiado ou que o obsessor se convença que vale a pena perdoar. São as duas coisas, porque o objetivo da obsessão é o cumprimento da lei de causa e efeito. E qual é o papel da lei de causa e efeito? É reconduzir a amizade àqueles que se fizeram inimigos. Porque o objetivo da lei de causa e efeito não é punir, é reeducar. Então, a gente tem uma visão errada da lei de causa e efeito, achando que ela é olho por olho, dente por dente. Não é assim. O processo de andar junto permite a aproximação para ter a oportunidade da reconciliação. E a reconciliação se dá quanto mais rápido pelo esforço do indivíduo que foi o responsável, portanto, do obsidiado, porque ele agora está na posição de vítima, mas ele foi o algoz. Tá certo? Então, ele tem que convencer o outro que ele mudou. Ele tem que convencer o outro que está disposto a mudar, para que o outro lhe dê uma chance. Isso vale para o cotidiano da vida, dos inimigos que a gente faz no dia a dia da vida, tá certo? É a mesma coisa. Então, por que a divindade não pode interferir nisso? Porque é uma lei de causa e efeito, lei de responsabilidade. Se você tem o livre-arbítrio para a escolha, tem que ter a responsabilidade pelas consequências da sua escolha. Porque, senão, há injustiça. Não é? E Deus é amoroso e justo. Então, o que a bondade divina faz? Interfere com a ação espiritual bondosa para que o problema se encaminhe para uma solução final boa. Mas eles não podem mudar as pessoas de repente. Tem que respeitar o livre-arbítrio. Quanto mais evoluído o espírito mais ele respeita o livre-arbítrio. Mas mais amor ele tem para interferir construtivamente na aproximação daquelas almas, daqueles espíritos. É assim que se dá. Então, pode durar tanto tempo quanto a teimosia do obsidiado ou obsessor quiser. Perfeito. Otacílio, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que me chama muita atenção, é a 948, onde os espíritos respondem a Kardec dizendo sobre o suicídio, mas acho que serve aqui, né? Eles comentam que o indivíduo que teve a coragem para praticar o mal,
deve ter agora a mesma coragem para suportar as consequências do mal que ele causou, né? Exato. E aí você falou que a divindade permite que isso aconteça, né? Então a divindade já está interferindo, né, de certa forma, deixa... Né? Ao permitir a aproximação dos espíritos envolvidos, já está permitindo a chance da reconciliação. Perfeito. E sempre influenciando, né, Otacílio, como você falou, eles vão estar sempre ali influenciando para o bem, com conselhos, para eles se ajustarem, mas eles não vão interferir e falar, ó, vai lá e faz isso. Não, eles vão ter que tomar essa decisão por si próprios, mas sempre auxiliando, né, positivamente, para que eles façam isso, né? E a interferência daqueles que amam é muito positiva em tudo isso, porque antecipa, né, diminui o tempo de sofrimento, de perseguição, né, de perseguidor perseguido. E aí os pais entram num papel muito importante nisso, porque eles são mediadores desses espíritos. A família, as pessoas que amam são mediadores disso, assim como os espíritos superiores que nos ajudam. Mas eles sempre nos ajudam sem tirar nossa responsabilidade do esforço de corrigenda. Então, isso que é importante. A gente tem que entender que não há perdão de graça, não é? Porque se houvesse perdão de graça, você pode fazer o que quiser. Isso é a ideia da confissão. Né? Você faz um monte de erro, vai lá, confessa, comunga, está ali para poder continuar fazendo o mesmo erro. Então, isso não muda a pessoa, isso não corrige o indivíduo. Quando a gente se confessa, né, com problemas de consciência, a gente tem que partir para o passo seguinte, que é a corrigenda. E é isso que Jesus recomenda, reconcilie com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Perdoa 70 vezes 7, quer dizer, faça o exercício do perdão até convencer o outro que não vale a pena continuar fazendo agressão. Muito bem. Sempre a clareza da doutrina espírita trazida na voz do professor Otacílio Rangel do Nascimento, que nos apresenta justamente esse processo, que pode se iniciar, esse processo obsessivo, pode se iniciar na confiança cega que se atribui a um espírito que se comunica. Porque a lei de causa e efeito nos responsabiliza pelos nossos atos, pelos nossos comportamentos, pelas nossas decisões, pela nossa ausência de esforço por melhorar-se. Então, o perigo do espiritismo trazido por Leon Denis, esta expressão perigos do espiritismo, situa-se também na instalação de um processo obsessivo por desconhecimento de quem são os espíritos, para quem não podemos depositar confiança cega. Nós não os vemos. As suas mensagens psicográficas ou psicofônicas vêm através de médiuns, que também somos todos criaturas imperfeitas. A mediunidade não é sinônimo de perfeição e de sabedoria. O médium é também um aprendiz. E, portanto, as comunicações podem sofrer o impacto da falta de conhecimento, tanto do espírito quanto do médium. E se juntar as duas, você pode imaginar o resultado disso. Daí a importância de nos precavermos pelo estudo, pelo conhecimento, para não sermos enganados. E a doutrina espírita é uma doutrina de clareza, uma doutrina que explica, proporciona através da racionalidade o entendimento de todas essas questões. Porque não se trata apenas de ser enganado virando uma diversão. Trata-se apenas de, como bem considerou o nosso Otacílio, o processo obsessivo, que às vezes gera vinganças, gera culpa, gera domínio. Então, a questão é mais séria do que parece. Pedindo a todos nós a constância nesse conhecimento, a pesquisa nesse conhecimento, para entendermos mais as questões envolvidas. Então, trazendo de volta aqui o trecho que estávamos lendo de Leon Denis, nós vamos entender que os espíritos inferiores se comprazem na nossa atmosfera. Se a nossa atmosfera for bem intencionada, repleta de esforço, nós vamos barrar essa influência negativa. Mas se a nossa atmosfera for uma atmosfera de disputa, for uma atmosfera de vaidade, de prepotência, de arrogância, uma atmosfera de ego,
nós vamos atrair espíritos na mesma categoria. Aí está o perigo do espiritismo, no sentido de não sabermos sobre isso e não nos aplicarmos na disciplina recomendada aí na apreciação do nosso querido Otacílio. Uma vez que os espíritos superiores, como lemos acima ali, se dirigem a homens animados de intenções puras, para não sermos joguete de espíritos pérfidos. Há sempre perigo para quem se entrega sem reservas às experimentações espíritas. Sem reservas, quer dizer, sem cuidado, sem conhecimento, há sempre perigo. Vamos dar um exemplo muito banal, por exemplo. A chamada brincadeira do copo, que não é uma prática espírita, é uma prática mediúnica, é mediunismo, uma vez que a mediunidade faz parte da vida humana, não é uma exclusividade espírita. Mas entregar-se à brincadeira do copo, à adivinhação, é um perigo, porque você não sabe o espírito que está presente, e você poderá se prender a ele, ou ele se prender a você, porque você está animado de um espírito de brincadeira, sem a seriedade que o assunto requer. Aquele que só fosse inspirado pelo interesse material, quer dizer, procurar espíritos para saber a sorte, para resolver aquelas pendências, inclusive financeiras, matrimoniais, ou que só visse nesses fatos um divertimento frívolo, tornar-se-ia fatalmente o objeto de uma infinidade de mistificações. Se nós procurarmos os espíritos com interesses que não sejam o progresso, que não sejam a harmonia, o bem do próximo, nós podemos nos tornar objeto de uma infinidade de mistificações. Joguete de espíritos pérfidos que, lisonjeando as inclinações dos encarnados, ou dos médiuns, ou dos grupos, seduzindo-o por brilhantes promessas, olha o perigo aí, seduz o grupo ou o médium por brilhantes promessas, promessas de evidência, promessas de lugares, de todo tipo de ego e vaidade, captariam sua confiança. Primeiro fazem promessas, captam a confiança, para depois acabrunhá-lo com decepções e zombarias. E como eles são invisíveis e refletem ainda a imperfeição humana, pois que estão no mundo espiritual, cuja multidão é muito maior de espíritos ainda com mazelas, isso tudo está possível de conhecer. Então, para expelir as más influências, é necessário uma grande prudência para se entrar em relação com o mundo invisível. Vejam, é necessário uma grande prudência para entrar em contato com o mundo invisível. Essa prudência inclui o conhecimento, a seriedade, a moralidade. Aquele cuja vida for reta, nenhum perigo tem a temer. Os espíritos de luz distinguem, veem as intenções e assistem àqueles que têm uma vida reta, moralmente considerada. Os obsessores, os espíritos que significam os perigos do espiritismo, que são os espíritos malévolos, mal intencionados, ignorantes, perversos, pérfidos, atacam de preferência os homens levianos, que descuram das questões morais e que em tudo procuram o prazer ou o interesse. Vejam a gravidade desta informação. Os obsessores atacam os homens levianos. Vamos pensar com expansão o que é ser leviano. Quando é que somos levianos? Os levianos desprezam as questões morais, não dão importância às questões morais e em tudo procuram prazer. Que prazer? Nós podemos aqui imaginar. Ou o interesse. Que interesse? São muitos os interesses de influência, até interesse financeiro, interesse de evidência, interesse de fama, são muitos os interesses. E os obsessores atacam de preferência esses homens. Agora, é interessante, nesse ponto da nossa conversa, trazer aqui a participação final do nosso Otacílio Rangel, que com sua facilidade, com sua didática, com o seu conhecimento, nos falar sobre os deveres de um grupo mediúnico, para aquele que se dedica, aquele grupo que se dedica a essa atividade de intercâmbio com os espíritos, para não sermos enganados. Se nós nos ocupamos de manifestações, de contato com os espíritos, é fundamental conhecer o que vai dizer o nosso Otacílio. Deveres do médium ou do grupo mediúnico. Vejam. Quais devem ser os principais deveres dos participantes do grupo mediúnico?
A doutrina espírita é linda nisso, né? Porque ela nos dá todas as responsabilidades, todos os esclarecimentos que a gente precisa para a gente ser responsável como participante de grupo mediúnico. Primeiro, um grupo mediúnico tem que ser um grupo amigo. Se a gente não exercer fraternidade entre nós, como é que a gente vai querer oferecer fraternidade para os espíritos comunicantes? Então, a gente tem que ser um grupo amigo, tolerante um com o outro, paciente um com o outro, porque todos nós temos defeitos. E se a gente vai para a reunião mediúnica pensando mal um do outro, é um desastre total a reunião mediúnica. Então, um dos principais deveres dos participantes é cultivar o sentimento de solidariedade, de fraternidade, de responsabilidade com a reunião, sabendo que a gente está sendo observado pelos espíritos nas menores coisas que a gente faz. De modo que não há chance da gente esconder o nosso interior quando participamos de um grupo mediúnico, porque os espíritos estão acompanhados. Às vezes você vai começar um diálogo com um espírito e ele fala assim, mas quem é você para falar isso comigo? Outro dia eu estava junto com você e você foi em tal lugar, fez isso, isso e aquilo. E deixa a gente numa situação terrível, não é? Então, a nossa responsabilidade é ser honesto conosco mesmo, com os princípios morais que a doutrina espírita nos ensina, fazendo o nosso esforço de ser melhor. É claro que a gente não vai acertar sempre, né? Porque a gente está aprendendo a se controlar, mas a gente tem que ter clareza na nossa consciência que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode. Conhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral que se observa nele e pelos esforços continuados que faz para domar suas más inclinações. Esse é o papel do participante da reunião mediúnica. Perfeito. Eu queria emendar uma pergunta aqui, Tarsilo, que talvez seja muito comum e ocorre muito nos centros espíritas, e os dirigentes de grupos mediúnicos às vezes têm muita dificuldade de coordenar os grupos mediúnicos por conta da tal disciplina, né? É o horário, são aquelas tarefas básicas. No livro Desobsessão, André Luiz traz ali uma série de advertências e a pergunta é assim, na teoria tudo bem, né? Mas na prática parece que é muito difícil a gente conseguir chegar naquilo que André Luiz propõe, nessa disciplina que deve ser seguida no grupo mediúnico, dos participantes, a questão do comer ou não comer carne, da sexualidade, do beber socialmente, enfim, uma série de coisas que... Como é que fica isso do ponto de vista prático? Tem jeito da gente chegar ao meio termo, ou a gente tem que seguir à risca o que está ali no livro? Olha, a gente tem que pensar, antes de tudo, que o que a gente quer da vida. Se a gente quer conciliar, né, dois senhores, não vai funcionar. Né? Isso é uma advertência de Jesus. Não se pode servir dois senhores. Né? Como é que você vai dar passe numa pessoa se você bebeu ontem? Você está encharcado de álcool, o que você vai transmitir para a pessoa que vai receber um passe? Se você se alimenta exageradamente, eu nem ponho em questão o ato de comer ou não comer carne, porque não é esse o problema. O problema é a viciação nossa em alimentar indevidamente. Quer dizer, você vai para uma reunião mediúnica, para uma reunião de estudo, onde você vai fazer exercício mental, como é que você pode estar de estômago cheio? Não é? Você não vai ter capacidade de fazer isso, porque quando você quiser meditar, pensar, colocar o seu pensamento em ordem, você não consegue, porque o seu estômago está pedindo sangue para poder fazer a digestão. Então, você vai ficar aí com sono e vai dormir na reunião porque está indevidamente alimentado. Então, há uma regra para tudo. Né? Na minha casa, a gente tinha uma brincadeira que meus pais faziam, né? Porque às vezes a gente
acabava de almoçar e pegava alguma coisa para ler. E a minha mãe, meu pai, falava assim, olha, comeu garrolê, morreu. Como se garrolê fosse uma coisa que você comeu. Não, comeu, agarrou a ler, pode ter uma congestão. Porque você está precisando do seu organismo para fazer a digestão. O que o organismo faz? Diminui o fluxo sanguíneo para o cérebro e põe no sistema circulatório, do sistema digestivo. Por isso é que você fica assim, com vontade de tirar uma sonequinha, né? Dar uma moleza depois que você almoça. É natural isso, é biológico. Como é que você vai para uma reunião mediúnica nessas circunstâncias? Não faz sentido. Então, você tem que ter uma alimentação frugal no dia da reunião, você tem que ter uma vida cotidiana digna da presença dos espíritos bondosos que estão ali te recebendo para promover com você, com o grupo, né, um trabalho de crescimento espiritual. Então, não adianta você fazer uma coisa errada e esconder, né? Eu já participei de reunião mediúnica, de centro espírita, que um dos participantes tinha a família e a amante, e vivia como se fosse uma maravilha de tal, né? E como eu morava perto da casa, do apartamento da amante dele, eu via ele na casa da amante. Mas no dia do centro, ele estava com a família, a mulher e as crianças dele. Então, isso não faz sentido. Eu tenho que ter uma vida correta, responsável, né? Tem que procurar equilibrar suas emoções. Aliás, eu queria enfatizar isso. Desenvolver mediunidade não é bem o termo que a gente deve usar. Deve usar o termo educar a mediunidade. E a educação da mediunidade passa pela educação das nossas emoções e sentimentos. Porque se você receber a comunicação de um espírito desequilibrado, você tem que ser o médium equilibrado para não deixar ele fazer o desequilíbrio dele na reunião. É como um enfermeiro, né, treinado, que quando está cuidando do doente que está dando sapituca na cama, você consegue contê-lo, né, sem ser agressivo, sem nada, mas você consegue contê-lo porque você é um enfermeiro educado. Se você não for um enfermeiro educado, você vai agredir o doente, ou vai sair correndo da sala do doente. Então, mediunidade implica em você criar esses recursos de educação emocional, de educação de sentimento, para você controlar, não é, na comunicação mediúnica, a comunicação dentro dos padrões do que é aceitável. Senão o médium cai da cadeira, vai para debaixo da mesa, todo mundo corre para pegar e vira uma confusão a reunião. Então, o médium não pode cair da cadeira porque o grupo está segurando. A equipe está mantendo um pensamento coeso e o médium é educado para não deixar o espírito fazer isso. Ótimo. O trabalho esse da mesa mediúnica, só para enfatizar um negócio, é a pessoa realmente entender a seriedade do trabalho, né, e o comprometimento de cada trabalhador ali. Porque é uma coisa que a gente se comprometeu a fazer, e aquilo ali, aqueles atos, ele tem consequências sérias no futuro. Né? Então, isso tem que estar bem claro para os trabalhadores, porque não é para qualquer um. Se a pessoa não está pronta, nós que já trabalhamos em mesa mediúnica por muitos anos, já tive muitas situações de pessoas chegar, eu não estou pronto. Tudo bem, não tem nada de errado com isso, é até melhor. A pessoa chega e fala assim, eu não estou pronto, apto para fazer esse trabalho agora. Então, vai para o grupo de estudo, vai trabalhar na assistência social, vai fazer o trabalho. Exato. Mas depois que você assumiu esse compromisso, aí não tem jeito de mudar a regra, né, no meio do jogo. E trabalhar em reunião de desobsessão é mais grave ainda, porque os espíritos que estão sendo, né, auxiliados para deixar de ser obsessores ficam com raiva da gente, porque acham que tem que estar protegendo o obsidiado, e cai de pau em cima da gente. Se você não tem equilíbrio, meu filho, vai junto. Vai, é verdade. É muito sério. Muito bem. Com que competência? Esta entrevista, esses são trechos, eu cortei 3 trechinhos dessa entrevista que o Tassiro concedeu a um grupo espírita nos Estados Unidos, composto em sua maioria por brasileiros lá radicados. E é muito importante porque
Se você pesquisar, você vai encontrar essa entrevista do Otacílio. Tem a primeira parte introdutória e mais as questões a ele apresentadas. Nós trouxemos aqui 3 trechinhos importantes. Mas tudo para lembrar os perigos que nós estamos expostos quando não nos compenetramos da seriedade e da gravidade da prática espírita em si. Porque o descuido com esta prática saudável, conforme recomenda o Espiritismo, pode nos sujeitar à influência malévola dos espíritos. Conhecendo isso, nós nos protegemos. Voltamos, pois, ao trabalho que estávamos apresentando, agora buscando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, como trouxemos no começo. E na própria introdução também buscamos outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente para não nos expormos aos perigos, nos protegermos dos perigos. Allan Kardec vai dizer com muita propriedade que a concordância no que ensinam os espíritos, para sabermos se estamos sendo enganados ou não, para saber se não estamos correndo os riscos da ameaça de um perigo, está na concordância do que ensinam os espíritos. É, pois, a melhor comprovação se aquilo é verdade. No trecho anterior a esse trecho que eu destaquei, é para justamente nos ensinar a como verificar a veracidade. A concordância do que ensinam os espíritos, pois, é a melhor comprovação. Importa, no entanto, que esta comprovação se dê em determinadas condições. E vejam o alerta: a mais fraca de todas as condições ocorre quando um só médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sobre o império de uma obsessão, vamos lembrar que a obsessão é a influência nociva de um espírito, ou lidando com um espírito mentiroso, mistificador, esse lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Vejam que advertência grave que não podemos passar desapercebido. Às vezes um grupo inteiro está obsediado, está sob influência nociva de espíritos que de alguma forma desejam dominar ou tirar algum proveito dessa ocorrência. E depois, uma só garantia existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Aí está a advertência maior para que não sejamos enganados, para não nos expormos a riscos, a perigos. Uma só garantia existe para que os espíritos o ensino seja autêntico: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. É por isso que na frase anterior ele vai dizer que a mais fraca de todas as condições para que haja comprovação da veracidade está no fato quando um médium só, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto. Então, nós trazemos aqui esta orientação segura de Allan Kardec, aproveitando-nos do trabalho também apresentado por Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, que serviu de base para a nossa apresentação nesta oportunidade. Quero agradecer imensamente a todos vocês pela oportunidade tão valiosa de trazer essas reflexões. Queremos indicar com muita ênfase o livro Depois da Morte, que é um livro extraordinário tratando da questão da desencarnação. Inclusive tem lá um capítulo, A Hora Derradeira, mas também esse capítulo 26, de muita advertência para que não sejamos vítimas do engodo, vítimas da utopia, vítimas das investidas dos espíritos que se aproveitam das situações para enganar, dominar e traduzir consequências desastrosas. Meu abraço a todos, com a minha imensa gratidão por essa oportunidade. Estudemos o Espiritismo. Estaremos vacinados contra essas investidas perniciosas que também vêm dos espíritos, não só dos encarnados. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, com muita alegria.
Até mais. Muito obrigado a vocês todos.